Meninas de esquerda, meninos de direita. Essa é uma tendência apontada por estudos feitos em diferentes países. Enquanto as jovens da geração Z dizem-se mais progressistas, os jovens mostram-se mais conservadores. Mulheres nascidas entre 1995 e 2010 se identificam com causas como a questão climática e o feminismo. Já a parte dos meninos da mesma geração tende a se opor ao feminismo e a votar mais em conservadores. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, quem vai conversar comigo sobre por que jovens meninos pendem mais para o lado conservador do espectro político, enquanto meninas se dizem e se mostram mais progressistas, são minhas colegas de DW, a colunista Nina Lemos, em Berlim, e a produtora e editora de vídeos Jéssica Nakamura, em São Paulo. Você com 15 anos, você é menino, e você ouvir as meninas chamando de macho tóxico o tempo inteiro também não deve ser uma questão muito agradável, né? Então eu acho que mais do que apontar o dedo, a gente deve conversar com eles. Então, Guilherme, esse distanciamento ideológico dos homens e das mulheres é um processo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas o que a gente pode dizer é que as redes sociais ajudaram a acelerar esse processo no mundo todo. Eu começo essa edição trazendo alguns dados de estudos publicados recentemente sobre as preferências ideológicas da geração Z. O levantamento feito pelo jornal britânico Financial Times no Reino Unido mostrou que mulheres com idades entre 18 e 30 anos são 25 pontos percentuais mais progressistas do que os homens da mesma faixa etária. Nos Estados Unidos e na Alemanha, a diferença chega a 30 pontos percentuais. Uma outra pesquisa feita também nos Estados Unidos pela empresa Change Research no ano passado apontou que 58% das mulheres entre 18 e 34 anos se identificavam politicamente como progressistas ou liberais, em comparação com 37% dos homens. Nina, esse é um reflexo bastante observado em toda a sociedade e em diferentes nações. E aqui na Alemanha, por exemplo, não é diferente, levando-se em consideração as intenções de votos, não é mesmo? Oi, Guilherme. Então, aqui na Alemanha não é diferente, acho que é um fenômeno realmente global. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui no caso da Alemanha é que o FDP, né, que é o Partido Liberal, cresce muito entre os jovens meninos e as meninas preferem o Partido Verde. Eu acho isso muito significativo. As meninas têm essa coisa mais preocupada com o clima, por exemplo, aqui na Europa eu acho que é muito por aí, e os meninos com o dinheiro. E claro, tem também esses bolsões aí de votos da AfD, que atingem muitos homens insatisfeitos, garotos insatisfeitos, porque não conseguem ter educação, não conseguem sair do serviço social, né, que a gente chama aqui de job center. Aqui na Alemanha a gente tem gerações que vivem de dinheiro do Estado, que não conseguem fazer uma universidade, subir, né, ter assim, uma história diferente da família. E eu acho que esses caras se ressentem muito disso, e aí sobra para o ódio do imigrante, para o ódio das mulheres, né, com o feminismo, esse ódio ficou maior ainda, né, com a popularização do feminismo. E claro, né, Guilherme, eu não estou falando que toda menina é progressista e todo menino é conservador. Isso é uma pesquisa, são várias pesquisas, na verdade, são dados que falam, mas não dá para a gente generalizar de forma alguma. Então eu acho que a tendência é aqui no Brasil é bem parecido, e é claro, não é todo mundo, são pesquisas, é uma tendência que eu acho que até os políticos mesmo, os partidos, têm que olhar para isso, né? A gente não pode... É uma pesquisa que aponta muitas direções, e o quanto também os próprios progressistas estão esquecendo esses meninos, eles não podem ser esquecidos. Justamente nesse sentido, Nina, falta e é preciso mais diálogo? E, Guilherme, uma coisa que eu acho muito, muito importante a gente pensar é que o feminismo
que é maravilhoso, que cada vez mais as pessoas conhecem o feminismo, assim como o racismo, as pessoas estão cada vez mais conscientes, o que é excelente, também está levando esses garotos para a direita. Eu não estou falando que a culpa é do feminismo, não é isso. O que eu acho é que a gente tem que se comunicar com eles. E quando eu falo a gente, eu falo de mim mesma, entendeu? Que sou feminista há tantos anos. E muitas vezes, até eu mesma já fiz isso, que é apontar o dedo, né? Assim, tem uma coisa muito comum nas redes sociais, Twitter principalmente, que é assim, lá vem você, hétero. Chernobyl. Você, macho tóxico. Que é muito de apontar o dedo. E isso eu acho que afasta ainda mais as pessoas, sabe? Você com 15 anos, você é menino, e você ouvir as meninas chamando de macho tóxico o tempo inteiro também não deve ser uma questão muito agradável, né? Então eu acho que mais do que apontar o dedo, a gente deve conversar com eles, explicar, sabe? Eu acho que na hora que os pais mesmo em casa conversam sobre isso, ou mesmo nas escolas, tipo, você tem que respeitar as meninas porque, né? Você tem que respeitar porque elas são pessoas, né? Elas não podem ser objetificadas, você não pode aí fazer um nude com inteligência artificial da sua amiga, né? Que é uma coisa que acontece agora. Você falar, você explicar, você ter aquela educação básica. E mesmo a gente feminista, eu acho que quando eu era jovem, né, que eu tinha o 2 Neurônio, que era uma coluna na Folha, no site, e nessa época eu acho que a gente apontava bastante o dedo, sabe? De falar os homens reclamar, os homens fazem isso, os homens fazem aquilo. E eu acho que, claro, assim, tem vezes que a gente tem que reclamar mesmo, mas tentar ter um diálogo, né? Porque não somos inimigos, né? E eu tenho, por exemplo, hoje, né, assim, amigas, mães de meninos, né, adolescentes, e que são caras tão legais, porque tem esse diálogo em casa, tem essa conversa. E quando não tem, eu acho muito perigoso, porque alguns desses meninos podem virar incels, né, que são criminosos, podem virar red pill, né, odiadores de mulheres. Então, eu acho que é muito importante ter esse diálogo e a gente mesmo, mulheres feministas, a gente também tem que fazer uma autocrítica da gente própria e pensar, não é para apontar o dedo, é para conversar. Não adianta você, numa discussão, falar, não vou falar com você, você é um macho tóxico. Vai levar a quê? Né? Não vai levar a nada. Isso pode deixar o garoto até mais irritado. Eu acho que a gente tem que conseguir conversar de boa. É uma coisa que está faltando muito, principalmente nas redes sociais. Antes de chamar a Jéssica Nakamura, eu queria só lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Agora sim eu chamo a Jéssica Nakamura, que vai contar um pouco sobre a influência das redes sociais nesse movimento. Como é que funciona isso, Jéssica? Então, Guilherme, esse distanciamento ideológico dos homens e das mulheres é um processo que já vinha acontecendo há muito tempo, né? Mas o que a gente pode dizer é que as redes sociais ajudaram a acelerar esse processo no mundo todo. E isso aconteceu principalmente com a chegada do TikTok, que deu uma balançada ali no mercado. Aqui no Brasil, o TikTok ele ganhou popularidade por 2020, né? Qual que foi o grande diferencial do TikTok? Duas coisas, principalmente. A facilidade da produção de conteúdo e a personalização do feed por meio de um algoritmo super treinado. Com o TikTok, você pode simplesmente pegar o seu celular e gravar direto no aplicativo, editar direto no aplicativo e subir ali direto, entendeu? Então, você começou a ter produção de conteúdo literalmente na palma da sua mão, de uma forma muito fácil. Isso fez com que a gente tivesse acesso ao estilo de vida de pessoas que talvez nunca chegariam na gente. Então, a gente tem que pensar que o vídeo da indígena mostrando seu dia a dia, do senhorzinho mergulhando o pão no café ali do lado das galinhas, vai ocupar o mesmo espaço que um vídeo do Bolsonaro fazendo campanha, que um vídeo do Lula fazendo campanha. Só que o que acontece? Diferente da televisão, que você liga ali, tem uma programação passando e você é obrigado a ver aquilo, no TikTok, esses vídeos não vão atingir todo mundo igual, por causa do algoritmo. Então, o algoritmo do TikTok, a gente já tinha uma personalização do conteúdo nas outras redes sociais, né, no Instagram, por exemplo, mas o TikTok elevou a personalização do conteúdo numa potência que também não tinha sido vista até então. O que isso significa na prática? Ao mesmo tempo em que a gente tem uma diversidade maior de pessoas produzindo conteúdo, o público vai receber cada vez mais só o que realmente lhe interessa. Então, se a gente pensar
nas meninas ou nos meninos, né? Uma menina que antes precisaria sair escondida para comprar um livro, para entender sobre feminismo, que tem uma família muito conservadora, agora ela tem aulas dadas por especialistas da área em vídeos curtíssimos, em linguagem simples, literalmente na palma da mão dela, né? E o mesmo serve para os meninos. Se um menino que hoje em dia não sabe seu lugar na sociedade, se sente oprimido na vida real, entre aspas, né, pelas meninas mais progressistas, ele teria vergonha de ser conservador em tempos de hoje em dia que são aparentemente mais progressistas. Nas redes sociais ele consome conteúdo só de políticos e outros meninos da idade dele, que isso é bem importante também, né? Você tem um conteúdo produzido por pessoas como você, da sua idade, que estão pensando essas coisas, ele passa a ter orgulho, porque ele recebe o conteúdo só dos seus pares, né? Então esse menino e essa menina, eles passam a viver dentro de uma bolha bem nichada e acham que todo mundo pensa dessa forma, né? E muitas vezes acabam nem pensando em olhar para o lado para entender o que é que esse outro lado, que eles sempre acham que é uma minoria, pensa, né? E isso é um prato cheio tanto para as marcas, que conseguem investir o seu dinheiro de forma mais certeira, quanto para os políticos que vão produzir conteúdo específico para esse eleitorado. Então, nessas últimas eleições aí, presidenciais no Brasil, o TikTok foi a ferramenta mais usada pelo Lula e pro Bolsonaro para se conectar com esse eleitorado. E qual é a tua percepção em relação ao tema, Jéssica, principalmente em se tratando de Brasil? Então, a gente tem hoje em dia esses meninos jovens que, diferente das meninas que cresceram, né, vendo o exemplo das suas mães, avós e tias que viveram esse papel tradicional e se arrependem, muitas delas, os meninos, por outro lado, veem o outro lado da moeda, né, que são os tios, pais e avós e comediantes stand-up que estão sofrendo com essas mudanças na sociedade, porque eles estão perdendo o seu posto ali de uma sociedade patriarcal, né, o seu trono. Esses meninos que não sabem qual que é o papel deles na sociedade hoje, porque não conseguem simplesmente replicar o exemplo de comportamento dos seus antepassados, porque é completamente inadequado para hoje, mas ao mesmo tempo não sabem como ajudar na causa hoje em dia, né? Tem uns que realmente não querem ajudar, mas quem quer ajudar às vezes acaba cruzando com uma feminista muito ferrenha, muito violenta, que ao invés de sentar e dialogar, vai lá, meter os dois pés na porta e chamar o cara de machista tóxico, heterotop e não querem conversar, entendeu? Acontece muito isso, que é o problema também, né? Então a gente vê que esse abismo ideológico entre homens e mulheres é uma coisa que já vem acontecendo faz tempo, desde que começou o feminismo, mas que foi acelerado pelas redes sociais, principalmente pelo TikTok, mas pela experiência que eu vi aqui no Brasil, pelo menos dos comentários que a gente viu do vídeo que a gente postou, eu acho que dá pra ter um pouco de otimismo, sabe? Eu acho que, por mais que esse abismo esteja se abrindo, eu acho que tem esperança nesse diálogo desses casais de meninas de esquerda e meninos de direita que conseguem dialogar, conseguem conviver, conseguem conversar. Então, se eles conseguem, quem sabe a sociedade como um todo não pode conseguir também, né? É a esperança. Bom, fica aqui meu muito obrigado a Jéssica e a Nina, e aproveitando eu queria dizer que se você gostaria de sugerir pautas pra gente abordar aqui, é só deixar um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Endruweit e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.